corações em festa se revestem de louvor, pois aqui se manifesta a vontade do Senhor, que nos quer um povo unido a serviço da missão, animado e destemido por amor e vocação. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convidados. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convidados. Nossos passos já se encontram a caminho do altar. Nossas vozes já recantam o que vimos proclamar. Neste mundo tão bonito, mas que pede redenção, nosso sim ao Deus bendito, por amor e vocação. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convidados. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convidados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Hoje nós estamos celebrando a grande festa de São Bento, nosso glorioso patriarca São Bento, padroeiro da Europa. São Bento nasceu na província de Núrcia, na Itália, por volta do ano de 480. Era de família de alta nobreza, e seus pais enviaram-no para Roma muito jovem, para os estudos de letra e retórica. E São Bento, durante os estudos de letras e retórica, ficou assustado, porque a cidade eterna estava vivendo na época do Império Romano. E São Bento ficou assustado, parou com os estudos e se recolheu em oração. Se recolheu em oração. E logo São Bento, com os estudos, com a leitura das regras de São Pacômio e São Basílio, São Bento escreveu uma regra de 73 capítulos, que inicia no prólogo dizendo: escuta, filho, os preceitos do mestre, para todos escutarem a voz de Deus. E São Bento escreveu a regra e fundou o primeiro mosteiro em Monte Cassino. Primeiramente ficou uns tempos recolhidos em oração e depois foi para Monte Cassino e fundou mosteiros. Fundou 12 mosteiros, do qual
Existem só o de Monte Cassino. Os outros foram destruídos no período da guerra e no período das invasões. Existem só o de Monte Cassino, onde está sepultado São Bento. Até em 1943, quando Hitler mandou bombardear todas as igrejas da Europa, quando bombardearam o mosteiro de Monte Cassino, caiu uma bomba destruindo toda lá a igreja de Monte Cassino, e onde está sepultado São Bento não aconteceu nada no túmulo de São Bento. E São Bento teve a sua irmã Escolástica, também fundando mosteiros femininos, que os mosteiros das irmãs temos em várias partes do mundo, são numerosos, e vive a regra de nosso glorioso patriarca São Bento, essa regra. E durante a ordem de São Bento, diante da ordem de São Bento, temos as reformas. Os cistercienses, que vivem mais pastorais, e os trapistas, cistercienses da estrita observância, que é rezar e trabalhar e viver em uma clausura total, sem contato, somente na oração e no trabalho. E a lógica da ordem beneditina é oração e trabalho. Rezar com o povo e trabalhar com o povo. E os trapistas têm, assim, cervejarias, plantações. Encontramos vários mosteiros dos trapistas na Europa. Aqui no Brasil nós temos só na cidade de Campo de Tenente, na diocese de São José dos Pinhais, no Paraná. E São Bento faleceu no dia 21 de março de 547, com 67 anos de idade. E São Bento, ele não recebeu o sacramento da ordem. São Bento foi somente irmão, como nosso pai seráfico São Francisco, somente irmão. Mas da ordem de São Bento já tivemos vários papas, como o primeiro foi São Gregório Magno, logo no início da fundação, São Gregório Magno foi prefeito de Roma e depois ingressou na ordem de São Bento, professou os votos, segundo a regra de nosso pai São Bento, e recebeu o sacramento da ordem, o diaconato, e foi para Constantinopla. E depois foi eleito vigário de Cristo na terra. E tivemos vários sucessores de Pedro da ordem de São Bento. O último foi Pio VII. Que a exemplo de nosso glorioso patriarca São Bento, vivemos sem nada antepor ao amor de Cristo, vivamos em fraternidade, tenhamos amor e caridade. Que a lógica da regra de São Bento é viver sem nada antepor ao amor de Cristo e à fraternidade. Que todos, diante da regra de São Bento, vivam a fraternidade no amor. Vivam a fraternidade como nos mosteiros. Vivam em fraternidade em todos os lugares. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim,
vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A essência do Evangelho de hoje é ser desapegado das coisas do mundo físico e perseverar no amor de Cristo, estar com sua cruz, perseverando em todos os momentos. Jesus começa argumentando aos discípulos: não penseis que vim trazer a paz sobre a terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada. Jesus está argumentando para que todos vivam sem nada antepor ao vosso amor, para que todos estejam unidos em fraternidade, dialogando, vivendo sem nada antepor ao vosso amor. Que a paz de Cristo, ele disse, não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada. Para seguir a Cristo, tem que estar com a cruz e perseverar, suportar as dificuldades. Encontramos muitas dificuldades. Essa é a lógica que Jesus disse que não veio trazer a paz. Que para viver a sua paz tem que suportar as dificuldades, dialogar, estar em fraternidade com todos. E estar em fraternidade. E ele veio trazer a unidade e a fraternidade. E por que na literatura, na leitura, está escrito: vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra? Aqui Jesus está argumentando para todos viverem o diálogo, viverem unidos em oração, para dialogar e estar com a cruz em todos os momentos. E tem que perseverar, que a cruz de cada dia, estar com a cruz de cada dia. E renunciar todas as coisas do mundo físico e estar com a cruz, seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos estejam com a cruz, seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Que quem não está com a cruz, não é digno dele. Façamos uma análise no nosso interior e vejamos como estamos vivendo. Se estamos vivendo sem nada antepor ao vosso amor. E ser desapegado às coisas do mundo físico. Que tudo vem, as outras coisas vêm por acréscimo. Primeiramente, viver sem nada antepor ao amor de Cristo. É que argumenta nosso glorioso patriarca São Bento em sua regra. Como começa lá com São Cipriano de Cartago, viver sem nada antepor ao amor de Cristo. E na segunda parte do Evangelho, Jesus está argumentando da renúncia das coisas do mundo físico, ser desapegado das coisas do mundo físico. Não ser apegado às coisas do mundo físico. E receber receber a boa notícia. Estejamos revestidos da palavra de Deus. Que todos se revistam da palavra de Deus e tenham amor e caridade, estejam em unidade, em fraternidade,
e ajude o próximo. E Jesus fala de dar um copo de água fresca para o próximo, vai receber a recompensa. É se preocupar com o próximo, como nós vimos ontem no Evangelho de ontem, na parábola do bom samaritano. O bom samaritano, que foi misericordioso, usou de misericórdia, e todos nós temos que ser o bom samaritano em nossa sociedade, que todos os seres humanos sejam o bom samaritano na sociedade. E Jesus deu as instruções, falando da perseverança, de viver sem nada antepor ao vosso amor. Deu essas instruções, que a lógica da pedagogia fundamental é viver sem nada antepor ao vosso amor, estar com sua cruz, caminhando em todos os momentos e ser desapegado às coisas do mundo físico. Ele deu essas instruções aos 12 discípulos e hoje está dando essas instruções para todos nós. Ele foi ensinar e pregar nas outras cidades. E hoje ele está enviando todos nós para ensinar e pregar como ele ensinou e pregou e como ele pregou. Que todos estejam na força do vosso Espírito e ensinem como Cristo Senhor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos, que todos permaneçam em Cristo e vivam sem nada antepor ao vosso amor. Ó Mãe do belo amor, ó Rainha de misericórdia, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos, que todos permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Imaculada, São José, meu amável protetor, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São Bento, rogai por nós. Glorioso São Bento, que foste sempre amigo e pai dos pequenos e necessitados, olhai para nós que hoje recorremos a vós. Vede nossas necessidades espirituais e materiais e socorrei-nos. Com muita confiança pedimos. Ajudai-nos no seguimento de Jesus e em todos os momentos, para nós vivermos sem nada antepor ao amor de Cristo. Apoiados no poder da cruz e na força de vossa intercessão, esperamos um dia chegar vitoriosos à glória eterna no céu. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O nome do Senhor seja bendito, agora e para sempre. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva São Bento!